Jai, bem-vindo a todos. Estamos começando mais uma live com o Gurudeva. Jai, o Shrupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Jai, Hare Krishna, bom dia. Então, aí se pergunta por que se a alma ela é transcendental, então por que ela tem que experimentar a ilusão, né? Então, na realidade, a alma ela é transcendental, sim, né? Mas ela é tatasta, ou seja, tatasta significa que ela é marginal, ou seja, que ela tem ela está nas margens, ela experimenta, ela é transcendental, mas ela pode experimentar Maya também, porque a sua natureza é assim, né? Então, como por exemplo, nas margens de um rio, né? Você não consegue experimentar só areia e nem só água, é areia e água, são os dois, né? Na beira de um rio. E quando você está fora do rio, você só experimenta areia, né? E quando você está dentro do rio, mais para dentro, você só vai experimentar água, já não dá mais pé. Então é mais ou menos isso. A alma está no meio. Ela pode ser atraída tanto por Krishna, como ela pode ser atraída por Maya. Ela tem essa capacidade, essa natureza. A natureza da alma é assim. Agora, ela é transcendental. Mas ela também sente atração, pode sentir atração por Maya. Depende de como ela é nutrida, né? Então, por exemplo, se você nutre a sua alma, se você nutre a sua consciência com aspectos transcendentais, então você vai se aproximar do aspecto transcendental, Krishna, né? Agora, se você nutre a sua alma com aspectos mundanos, você se aproxima muito desses aspectos materiais, Maya. Então, Maya é uma energia, essa é a energia material. A alma também ela é uma energia, né? E ela é uma energia espiritual, ela é uma energia, se diz que ela é uma energia superior. Entretanto, ela pode ser atraída pela energia inferior, né? E na realidade nós estamos vivendo, né, no mundo da matéria, ou seja, no mundo de Maya, Devidam, um mundo que é controlado por Maya. Então por isso a gente experimenta também essa energia material, a gente sente atração pela energia material. Então a alma ela vai sentir assim a atração pela energia material de acordo com a sua associação, né? Por exemplo, no Javadharma, né? Bom, é um livro que a gente um livro muito importante para a nossa filosofia, né? Que é um livro de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então ele dá um exemplo, né, muito bom. Ele fala da natureza da alma, né? O Javadharma é o Dharma, ou seja, a natureza. Dharma significa natureza, a função da alma, né? Claro, a função da alma é o que? É servir Deus, é amar Deus, essa é a função natural. Entretanto, de determinadas condições, ela vai acabar servindo também a energia ilusória. Então, ele dá esse exemplo da água, né? A água, quando ela está em contato com temperaturas muito baixas, ela acaba se congelando, né? E se você pega a água congelada, você não consegue fazer muitas coisas com a água congelada. No máximo, sei lá, resfriar algum alimento. Agora, quando você novamente coloca a temperatura, né, aos pouquinhos a água congelada ela vai voltando à sua posição natural. Então qual é a natureza da água? A natureza da água é fluir, ou seja, a natureza da água é se acomodar, né? E com a água no seu estado natural, a gente pode realizar muitas tarefas, né? Por exemplo, a gente pode cozinhar, a gente pode lavar, né? Lavar o corpo, lavar as coisas, né? Isso é a natureza, a água no seu estado natural. Agora quando ela está congelada, não. Então é de acordo com a associação. Então se nós temos a associação adequada, ou seja, se nós somos nutridos, né, adequadamente, então nós podemos realmente se aproximar do aspecto transcendental. Agora, se a gente se associa com aspectos materiais, né, então a gente acaba se atraindo muito por esses aspectos, né? Então por isso que a alma ela é atraída pelos aspectos materiais, né? Então a gente fala Tatashta Shakti, ela pode ser atraída pelos dois, ela está no meio, né? Tá no meio. É uma coisa assim muito, muito interessante. Aí parece que a gente pode dizer que é o livre-arbítrio da alma, né? Nós temos um livre-arbítrio, ainda que seja pequeno, e de certa maneira a gente pode
escolher, assim, de certa maneira, a gente tem um pouquinho de escolha. E essa escolha, ela nos leva ou a Maya ou a Krishna, ou seja, o aspecto transcendental ou o aspecto material. É a nossa escolha. A gente não tem... a nossa escolha é pequena, mas temos escolha. E a escolha é isso. Você pode... para onde você vai. Se você vai se aproximar do aspecto material ou se você vai se aproximar do aspecto espiritual. A natureza da alma é isso. Ou seja, ela é transcendental, sim. Krishna me fala, né? Krishna, Krishna, ele é o quê? Ele é o energético. Krishna é o Senhor Supremo, o todo, ou seja, de onde tudo emana, né? Krishna é assim. E ele está sempre com as suas energias, né? Então a alma é uma energia de Krishna, né? A matéria também é uma energia de Krishna. A alma a gente chama ela de diva, né? Diva, né? É a energia espiritual de Krishna. A matéria é a Maya, é a energia material, né? Essa é a matéria, né? Essa energia ilusória de Krishna, né? E existe a energia interna de Krishna, que a gente chama de Swarupa Shakti. Então essa energia interna, ela é capaz de nos atrair, ela é capaz de nos livrar de Maya, ou seja, porque é muito difícil no mundo material a gente se aproximar da energia espiritual de Cristo, a gente deixar que a energia transcendental possa realmente fluir na nossa vida. É difícil por quê? Porque tem energia material, né? A energia material é como um obstáculo, né? Então esse obstáculo, esse é o grande problema. Se você tem um obstáculo, vai ser difícil, né? Então não é fácil. Se não tivesse nenhum obstáculo, se não tivesse energia material, seria muito fácil, mas tem energia material. E Krishna ele fala, né? Davihi eshagunamai mamaya durakyaya manevanje prapadante manetam tarantite. Então Krishna ele fala o quê? Essa minha energia divina, Maya, ele fala Davihi eshagunamai, essa minha energia Maya, essa minha energia divina, que é chamada de Maya, ela é muito difícil de ser superada. Ele fala que é impossível de ser superada praticamente, né? E isso não pode ser pelo seu esforço. Pelo seu esforço, só o seu esforço, você não vai conseguir superar a energia divina. Então você precisa o quê? Da intervenção divina, né? Intervenção de Krishna. Mas nesse verso ele fala, se você se rende a Krishna, se você se rende a Ele, então você pode superar essa energia divina, essa energia material. Então é difícil sim de ser superada, mas através da rendição você pode superar. Ele fala, facilmente você pode superar a energia material. Porque na realidade essa energia material está conectada a Cristo, está conectada a Deus, a energia material. A energia material ela não atua de forma independente, ou seja, a matéria não é que existe uma coisa que está jogando contra Deus, a gente não acredita nisso, né? Por exemplo, como em outras teologias, teologicamente falando, né? Teologia judaica, cristã, onde existe um diabo, onde existe uma coisa assim do mal, né? que está atuando contra. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que existe a energia material, e essa energia material ela pode atuar sim contra você, mas é o papel dela, ela está fazendo um serviço para Deus, para Cristo. Ela é como uma serva de Cristo. Então aí não existe competição entre o bem e o mal. É só que a gente que está sendo atraído por essa energia material. E a gente não se rende a Deus, a gente não se rende a Krishna. Então nesse sentido a gente não consegue escapar disso, né? A gente não escapa pela falta de rendição nossa, né? Então se nós não temos rendição para se aproximar de Deus, para se render a Deus, a gente acaba se envolvendo cada vez mais com Maya. Então a gente ou seja, a alma, nós somos almas espirituais, sim, e essa é a nossa consciência, será uma alma espiritual. Entretanto, a gente está como muito atraído pela energia material, né? Então a alma, apesar de ser espiritual, ela pode sim ser atraída pela energia material. Tem uma pergunta? Sim. Perguntam como conectar minha vida espiritual com minha vida profissional. Então, como conectar a minha vida material com a minha vida espiritual, se a minha vida espiritual com a minha vida profissional. Como harmonizar isso, né? Na verdade, o que a gente tem que ver é qual é a nossa posição
fundamental, ou seja, qual é a nossa posição constitucional, como a gente estava falando. Nós somos almas espirituais, nós somos uma energia espiritual, entretanto, nós estamos na matéria, nós estamos no mundo material. E estando no mundo material, a gente realmente precisa fazer coisas materiais. Inclusive no Srimad Bhagavatam, ele diz, né, que você precisa entender o que é a matéria, né, para depois entender o que é o espiritual. Então, realmente, isso é uma coisa importante para a gente, né? O que é a energia material e o que é a energia espiritual. E aí isso no Bhagavatam, nessa escritura nossa, que é o chamado Bhagavatam, que é uma escritura muito importante para a gente, o que vai ser dito? Vai ser dito que você precisa realmente seguir, né, essas instruções, né, de Krishna. Krishna ele fala, né, que toda vez que a gente se aproxima de algo tão grande, né, de tanta magnitude, né, como por exemplo, você se aproxima do oceano, né, você olha as estrelas, né, tantas estrelas no céu, então você vê, sei lá, uma cadeia de montanhas, então isso tudo remete a um aspecto divino, apesar de ser material, né? Então a gente vê que a matéria ela nos leva à espiritualidade também. Não é uma coisa que vai ser trabalhada separadamente, não. Só que a gente entende o quê? Que as pessoas elas dão muita importância à matéria e também elas dão importância à matéria e esquecem do lado espiritual. Esse é o grande problema. Então, como por exemplo, se nós estivéssemos atuando representando papéis, né? Então agora, por exemplo, eu represento um papel, uma identidade. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brasileiro, eu sou chileno, sou argentino, enfim. Nós somos essa identidade agora. Isso é o nosso arrancara. Arrancara significa essa identidade que nós criamos, nós mesmos. É uma coisa que está criada, que está sendo alimentada pela nossa mente. Então, nós vivemos esses papéis e nos identificamos muito com esses papéis, né? Quando nós, por exemplo, estamos trabalhando, eu sou um professor, sou um médico, sou um educador, um trabalhador de alguma empresa, nós nos identificamos com esses papéis também, né? E aí, quando você está trabalhando, quando você está atuando, né, você não deixa de ser você mesmo. Apesar que você atua de uma maneira diferente quando você está na sua casa, né? Mas você é a mesma pessoa. Então, a identidade sua que você criou como entidade de um trabalhador, né, uma entidade profissional, podemos dizer assim, essa identidade ela não é a identidade eterna sua. A sua identidade eterna é uma identidade espiritual, é uma consciência espiritual. Então, quando nós trabalhamos, nós não podemos esquecer isso também, né? Isso que é importante, né? Quando nós estamos realizando atividades, né, no mundo material, a gente não esquece a nossa identidade espiritual. Ou seja, que você é de ver a Swarupa Roy, Krishnera Nitadasa, que você é realmente um servo de Krishna, um servo de Deus, que você realmente precisa uma conexão com Deus, né? Senão você realmente não vai estar numa boa posição, né? E quando você trabalha, se você não esquece disso, aí está a junção. Claro que quando você chega em casa, né, sei lá, aí você vai aí você vai assumir a sua verdadeira identidade, a identidade de servo, ou seja, o que é isso que você vai fazer? Que você vai cantar, que você vai fazer meditação, você vai pensar nos aspectos essenciais, né? Não que quando você está trabalhando você não fizesse isso, você faz também, só que é diferente, né? No trabalho você não consegue realmente se expressar muito, porque de repente no trabalho você não pode parar e fazer meditação ou ficar cantando mantras, isso pode ser um pouco complicado. Você pode até cantar um mantra silenciosamente, você pode até pensar, né, nesses aspectos transcendentais. Entretanto, isso é limitado, né? Você tem um certo limite no seu ambiente de trabalho. Mas quando você chega em casa, aí a sua casa tem que ser um templo. É como se você estivesse entrando num templo. Essa é como a fórmula que a gente pode
conectar o nosso trabalho, né, a nossa atividade laboral com a vida espiritual. Quando eu entro em casa, eu estou entrando no templo, é isso. Então você tem um altar na sua casa, você oferece o seu alimento, você canta, aí você canta seus mantras, você medita, porque é a hora que você se fortalece. Então você tem que fazer isso todos os dias, né? Antes de ir ao trabalho, você também tem que cantar, você tem que meditar, ainda que seja por pouco tempo, que seja 10 minutos, 15 minutos. Você tem que parar, fazer uma oração, ou seja, se conectar com Deus. Isso é o mais importante. Porque quando você vai ao trabalho, não é que você se desconecta com Deus, né? Não é? E nesse momento no trabalho, você está querendo chegar em casa, você está querendo chegar ao seu ambiente de adoração, ao seu ambiente onde você realmente tem uma conexão mais profunda com Deus, com Cristo, né? Isso é o mais importante. Quando você realmente, ao você entrar em casa e ao você sair de casa, você tem que ter essa consciência que você entra no templo e depois você sai do templo. Mas quando você sai do templo, não é que você esquece os conceitos que você aprendeu no templo, né? Então a sua casa é um templo. É ali que você vai ler o Bhagavad Gita, é ali que você vai ler o Srimad Bhagavatam, é ali que você vai realmente escutar uma aula, né? É ali que você se fortalece, né? Não é algo que você não possa fazer, né? Você tem que fazer isso, na realidade, né? Isso é o mais importante. E quando você está no ambiente de trabalho, você começa a perceber Deus nas coisas também. Por quê? Porque você se fortaleceu. Então, você escutou um Harikatha, ou seja, conversas aí transcendentais, né? Você ouviu tópicos transcendentais e você entende que você não é o corpo, né? Que você não é a mente. Isso são coisas muito importantes de serem entendidas, né? Quem é você? Você é a consciência. Tanto é que quando o nosso corpo ele vai ser desfeito. Por exemplo, agora o corpo está funcionando muito bem, daqui a alguns anos ele vai diminuindo a sua capacidade, né, de absorção de alimentos, enfim, ele vai enfraquecendo e você pode, em algum momento, realmente ter muitos problemas com o seu corpo. E aí, quando um momento, você tem que abandonar o corpo. Isso é uma coisa que nós entendemos. Isso é uma sabedoria transcendental. Né? E a mente é a mesma coisa. Você tem que entender o que é a mente, você tem que entender o que é o corpo. Né? Você tem que entender que a mente é uma coisa diferente da sua consciência. Né? Por isso, muitas vezes, você fala assim, estou com a minha mente quente, eu fiquei com a minha cabeça quente, a minha mente está muito agitada. Né? Parece que você está falando de outra pessoa. Né? Então, isso a gente aprende com esses conceitos da yoga. Através da yoga, a gente aprende isso. Né? Bhakti Yoga, no caso, que a gente pratica, você entende que você não é a mente, você também não é o corpo. Né? Mas agora a gente se identifica muito com o corpo e com a nossa mente também. Então, nesse conceito, a gente precisa aprender, né, a separar as coisas. Né? Então, não somos o corpo. Não somos a mente, somos o que? A consciência. E essa consciência, ela nos leva. Né? A consciência, ela nos leva aonde? A consciência nos leva a um ponto além da matéria. Isso é a consciência. A consciência nos levando a um limite superior à matéria. Então, quando nós chegamos, né, no trabalho, isso deve ser uma expansão da consciência que nós estamos adquirindo, né? No nosso ambiente devocional, no nosso ambiente onde a gente consegue espiritualizar nossas atividades. Então, o que você é mesmo está conectado com a sua consciência. E a consciência ela precisa ser nutrida, ela é nutrida com tópicos transcendentais. No trabalho você só vai realmente colocar em prática, entendendo aquilo que você realmente aprendeu e realizou. Então, por isso você pode perceber as pessoas de uma maneira diferente, os seus colegas de trabalho, você não vai vê-los assim de uma maneira muito dura, né? Simplesmente pensando que eles estão competindo, que eles querem puxar o seu tapete, alguma coisa assim. Não, na verdade, o que acontece ali é que são os egos, né, os arrancaras, que estão se chocando. Então, cada um
tem um arrancara diferente, cada um tem uma mente diferente. Então, quando nós temos alguns choques na nossa atividade profissional, isso é devido a essa falta de realização, que somos consciências. Se somos consciências, se somos a consciência, nós não deveríamos nos identificar tanto com esses papéis que estamos praticando. Haribol, tem uma pergunta aqui da Mataji Purnamasi. Ela manda: reverências Maharaj. A pergunta é: uma vida celibatária na consciência de Krishna é suficiente para entrar em Goloka Vrindavan e não renascer mais nos mundos materiais, ou há outros fatores? Vida celibatária? Uhum. Não, o celibato ele não é pré-requisito para entrar em Goloka Vrindavan, né? Então o celibato é uma parte, ou seja, uma etapa da nossa vida, né? Assim, então, por exemplo, na própria cultura védica, né, era uma progressão que a gente via, né? Então as pessoas ficavam um tempo, né, como brahmacharis, né, assim, geralmente brahmacharis. Isso se relacionava mais aos homens, né, porque os homens eles saíam de casa, eles iam ao Gurukula, que era como a casa do guru, né, onde o guru ia treinar, né, os meninos, né. E Krishna mesmo ele fez isso, a gente vê, né, quando a gente lê, né, o Bhagavatam, a gente vê que Krishna ele ia, né, na casa de Sandipani Muni, né, ou seja, que era o guru de Krishna, e ali ele ia ser treinado. Entretanto, a gente vê que havia um período, né, um período. Até os 25 anos, assim, dos 12, dos 10, até os 25 anos, era o período de treinamento como um brahmachari, como um celibatário. E as mulheres ficavam sendo cuidadas pelos pais, isso era a cultura védica, né? Então, as meninas elas estavam ali, né, com a mãe, com o pai e com a família, e isso era uma vida diferente do que a gente tem nos tempos atuais, né? Então, aos 25 anos, né, o homem ele tinha, como mais ou menos nessa idade, ele escolhia, né, se ia continuar, né, nessa vida de celibato ou se ele ia se casar, né? Aí, e quando ele se casava, subentendia-se que ele havia tido um treinamento, né, um treinamento espiritual. Então ele poderia entrar na vida familiar de uma maneira muito mais assim, transcendental, assim, né? Ou seja, entendendo que a vida familiar era como um momento só na sua existência. E aí depois, o que acontecia? Depois aí vinham os filhos cresciam, né? E aí novamente eles, tanto o homem e a mulher, eles voltavam a uma vida de celibato. Aí os dois juntos, né, iam para a floresta, que eles chamavam Vanaprastha, né? Os dois tomavam Vanaprastha, que é como tipo um voto, né? Onde eles ficavam na floresta e ali eles ficavam praticando, né, a vida espiritual, austeridades. Eles estavam juntos, né? Assim, juntos, os dois, o casal juntos, mas os filhos já estavam crescidos, já podiam se virar, né? E aí, nesse momento, aí talvez o homem ele pudesse tomar sannyas, que é como a renúncia, né? E a mulher ficava como ela se tornava Vishnupriya, né? Ou seja, ela ficava em um abrigo espiritual com outras mulheres também que os maridos haviam tomado sannyas ou que não tinham mais maridos, enfim, ficavam praticando vida espiritual. Então a gente vê que o celibato ele nunca foi uma coisa assim exclusiva, assim, você tem que ser celibato a vida toda. Isso é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil. Agora, claro, a gente entende também o quê? Por que se fala em celibato, por que se fala em brahmacharya, brahmacharina, assim, nesses tópicos? Porque realmente o sexo é uma coisa que captura todos os nossos sentidos, né? Então nos coloca muito no mundo material. Então a energia sexual é uma energia muito material, né? A energia, por exemplo, é onde os sentidos estão muito agitados, muito presos ao mundo material. Então, enquanto houver essa energia sexual assim forte na gente, a gente não vai para o Goloka Vrindavan, não tem jeito, né? Então você tem que superar isso, essa é a ideia. Agora só que com etapa, progressivamente, né? Você não pode fazer isso de maneira artificial, senão você pode ter assim muitos problemas, né, psicológicos, problemas realmente afetivos, né, porque realmente se diz que não existe sexo, né, o que existe é a carência, né, então nós temos uma certa carência
ela se expressa por via, na maneira, ou seja, nessa expressão sexual, né? Mas é a carência que realmente nos faz sofrer, nos faz procurar as outras pessoas, né? Isso é uma coisa bem natural, assim, é mais natural essa vida de uma vida a dois, uma vida amorosa, assim, o amor romântico no mundo material, isso é muito mais natural do que uma vida celibatária, uma vida monástica, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu mesmo ele disse, né, Kiva Vipra Kiva Nyasa Shudrakena Noi Ei Krishna Tataveta Seguruha. Então o que ele fala? Ele fala que não importa, não interessa a posição que você esteja, né, que você estiver. Você pode ser um brahmana, você pode ser um shudra, você pode ser um sannyasi, um brahmachari, um grihasta, ou seja, você pode estar, a sua posição dentro do varnashram, né, não interessa, não tem nenhuma menor importância isso, né? O que importa é se você entende a ciência transcendental. E para entender a ciência transcendental, você não precisa ser celibatário, né? Esse é o ponto, né? A gente vê grandes devotos que não eram celibatários, por exemplo, Bhaktivinoda Thakur, que é como nosso maior exemplo, né? E ele foi... ele teve 14 filhos, né? Então no final ele acaba renunciando no final da vida, enfim. Mas isso não quer dizer que é necessário ser celibatário para realmente conseguir Goloka Vrindavan, ou seja, conseguir a perfeição na vida. Não, isso não é necessariamente assim, né? Entretanto, aos poucos, né, nós vamos sublimar, né, o nosso desejo sexual, essa é a ideia, né? Ou seja, que o Bhakti, a sua prática, quando você pratica, você acaba se tornando a sua prática é tão poderosa que ela acaba capturando os seus sentidos, né? Então os seus sentidos, eles só querem realmente, você só vai querer usar os seus sentidos para satisfazer Krishna. A sua mente, ela só vai pensar em Krishna, né? Então isso é uma mudança gradual, né? Não é uma coisa que você vai experimentar de uma maneira artificial. Você não pode experimentar isso de uma maneira artificial. Agora, claro, as pessoas que são brahmacharis, brahmacharinis, sannyasis, ou seja, pessoas renunciadas, que dedicam toda a sua vida, né, à prática espiritual, elas vão ter uma grande vantagem nisso. Por quê? Porque é 100% da sua vida, né? E às vezes isso, né, não vai durar para sempre, né? Claro, com o sannyasa é diferente. O sannyasa ele já fez um voto vitalício, em algum momento da vida ele decidiu isso, né? E geralmente isso era feito depois de uma certa idade, onde ele já viveu, né, todas as outras etapas, né? Que também pode acontecer com um sannyasi, se você toma sannyasi jovem, né, isso pode ser um grande problema, né, no futuro. Mas por exemplo, celibatários, né, brahmacharis, brahmacharinas, ou seja, essas pessoas que realmente praticam, né, o celibato. O celibato em si, ele não diz muito, né, ele diz mais a questão de ser um brahmachari, de ser brahmacharina, ou seja, de dedicar toda a sua energia para Krishna. Então você não divide a sua energia. Então quando você é um estudante celibatário, a gente fala estudante celibatário, é aquela pessoa que estuda o Brahman, ou seja, aquela pessoa que procura o Brahman, aquela pessoa que procura uma satisfação, né, no ser. Isso é brahmachari, brahmacharini, né? Entretanto, isso é somente pode ser somente uma fase da sua vida ou pode ser pela vida toda, né? Então a gente trabalha com isso, né? Nesse contexto. Não que ser brahmachari, ser celibatário vai ser o nosso objetivo, né? Isso não é o objetivo. O Bhakti, você pode praticar Bhakti sendo também casado, não tem problema nenhum. Você tendo uma união estável, isso não tem nenhum problema, né? Porque o Bhakti ele não precisa disso, né? Ele é tão poderoso que ele consegue absorver isso também. Já é diferente do Guiana, diferente do Ashtanga, né? Que ou seja, nesses caminhos, né, você sim precisa ser celibatário, senão você não alcança a meta última. Por exemplo, você não vai conseguir nunca o Samadhi, né? E você nunca vai conseguir a mukti, né, se você a liberação, se você não é celibatário. Então isso é como obrigatório. Já o Bhakti Yoga não. No Bhakti Yoga você pode ser casado a vida toda, ter uma vida familiar, né, não ser celibatário e alcançar a perfeição. Jai Haribol.
A Mataji Dana Kelly, do Chile, ela faz uma pergunta também. Hare Krishna Maharaj, reverências. O senhor pode falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter com Tulasi Devi para evitar as ofensas? Já, então, Hare Krishna. Não, Tulasi Devi, ela é muito misericordiosa, né? Tadia Tulasi Vaishnava Matura Bhagavata Echarya Sevahoy Krishneira Vimata. Então se diz que Tulasi é Tadia. E Tadia significa que ela está eternamente conectada com Krishna. Então, por exemplo, com a deidade, né? Quando a gente tem a deidade ela precisa, você precisa fazer o prana pratista. Né? Prana pratista significa que você precisa de um devoto puro, né? Um devoto, pode ser um guru, ou seja, um devoto capacitado, ele que tem uma conexão muito forte com Krishna, ele precisa chamar a Krishna para residir dentro da deidade. Então aí nesse caso a deidade ela é adorável, né? Assim. Já com Tulasi não precisa disso. Ela já está. Ela já tem uma conexão assim muito forte com Krishna. E Tulasi ela é muito misericordiosa, né? Geralmente Tulasi ela não leva em conta as ofensas, né? Então você pode adorar Tulasi e é muito simples adorar Tulasi. Você vai oferecer aí um incenso, uma flor, uma mechinha, uma coisa assim muito simples, né? De molhar Tulasi. Então os Puranas, né? Eles vão falar assim as glórias de Tulasi, né? Simplesmente por molhar Tulasi você já alcança a liberação. Mas claro que a gente entende que as escrituras elas têm a liberdade para exagerar um pouco. Mas o poder de cuidar de Tulasi é incrível, né? Então se diz, por exemplo, que todos os tirtas sagrados, ou seja, todos os locais sagrados, eles se encontram numa folhinha de Tulasi, né? Então, imagina. Se você circunambular Tulasi, é como se você estivesse circumambulando todos os tirtas sagrados do universo. Imagina. Não é só desse planeta, né? Não, é do universo. Então a gente pensa assim, qual é o lugar mais sagrado do planeta? Bom, a gente pode pensar que pra gente é Radhakunda, né? Depois Colina de Govardhana, tá bom. Mathura, Vrindava. Entretanto, então você coloca todos esses locais dentro na folhinha de Tulasi, né? E ainda pega todos os locais do universo, os locais sagrados do universo, coloca na folhinha de Tulasi, e você circumbula Tulasi e é o local, e você vai realmente alcançar muito poder espiritual. E com Tulasi, você não precisa se preocupar assim tanto com as ofensas, né? Assim, não precisa. Claro, você vai cuidar bem de Tulasi. Cuidar de Tulasi é uma anga do Bhakti, poderosa, poderosíssima, né? E o Srila Bhaktivinoda Thakur ele fala que você deveria, né, cantar japa perto de Tulasi, né? As escrituras dizem também que cada japa cantada perto de Tulasi equivale a 4, né? Então, por exemplo, se você canta 4 voltas perto de Tulasi, é como se você tivesse cantado 16, né? Mas não quer dizer que você vai cantar só 4, né? Você não vai enganar Cristo, né? Mas eu digo assim, eles dizem que a potência de Tulasi é muito forte, né? Então Tulasi é muito forte. Então a gente precisa... claro, Tulasi ela não gosta do frio, né? Ela não gosta... Então se você tem um local muito frio, né? Você tem que fazer uma estufa para ela, ou realmente entender que você precisa todo dia fazer uma adoração para ela. Se você não faz, agora, por exemplo, se você não faz uma adoração para Tulasi todo dia, não tem problema. Claro, nos tempos tem problema sim quando você tem deidade. Porque quando você tem deidade, se você não adora Tulasi, a Tulasi ela não aceita a sua adoração, né? Então, todos os templos, né, que tem as deidades, existe o puja para Tulasi. Então é muito importante você fazer o puja para Tulasi, né? Então é isso, é você realmente cuidar dela, assim, são os cuidados básicos, né? Ou seja, isso vai depender de cada local, né? Tem local que tem mais problema com pragas, não tem problema, tem locais que, como eu falei, o frio, né? Ela não gosta muito, o que Tulasi não gosta muito é que você realmente esqueça, né, da importância dela, porque você é um devoto, né? Se você sendo um devoto, você tem que ter Tulasi na sua vida, né? Então, se você está cantando japa, ainda que você cante japa de uma maneira assim meio desconcentrada, meio assim,
desdeixada, sei lá. Se você está segurando Tulasi, né, então isso já é uma coisa muito incrível, né, ou seja, isso já tem um poder muito grande. Então, por isso que o nosso rosário, né, a nossa japa, é de Tulasi também. Então, só por tocar Tulasi você já se purifica, né? E você usa as cantes, né, que é como esse colar que a gente tem aí. Isso é um símbolo do Vaishnava, né? Então fala, né, que se uma pessoa vê você com com a cante no pescoço, né, então já entende que você já é um servo de Vishnu, um servo de Krishna, né? Inclusive os Jamadutas, dizem que os Jamadutas, né, que são os senhores, né, são como os senhores da morte, assim, quando a entidade viva ela abandona o corpo. Dizem que vem algumas criaturas, né, os senhores que são que vêm de um sei lá, de um planeta, o planeta da morte, né? Esse é o planeta de Yamaraj. Então eles vão pegar o nosso corpo sutil. Mas se você está usando Tulasi, eles não podem se aproximar de você. Ou seja, então realmente Tulasi é muito poderosa. E a gente não precisa se preocupar muito com as ofensas, não. A Tulasi, ela, se você não adorou ela, se você não fez oração, ela é muito misericordiosa. A Tulasi, ela é assim. A misericórdia dela ela é infinita. Os cuidados que você tem que ter, esses cuidados como uma planta, ela é uma planta também, né? Ou seja, além dela ter essa potência, né, de Krishna que ela tem, se diz que ela tem Shraddha Devi, né? Ou seja, aí está, né, tudo isso, né? Ou seja, se você pratica, né, o Bhakti perto de tudo, se você cuida de tudo, se você vai aumentar a sua devoção, você vai aumentar a sua fé, né? Ela satisfaz todos os desejos, enfim, tudo isso é muito poderosa. Mas se você descuida de alguma coisa, você não tem tanto problema. Tudo isso é muito misericordiosa, ela é para isso. Então a gente não tem que se preocupar muito, nem assim com as ofensas, não. É assim que a gente possa cometer em relação a tudo isso. Ai, Gurudev, obrigado. Binho pergunta, acredito que seja o Fábio, ele pergunta: o Maha Mantra Hare Krishna traz uma limpeza no corpo físico? No hálito, no pulmão, no estômago, eu senti um cheiro diferente, isso é real ou não? E aí ele continua aqui: cantei 2 vezes, estou iniciando e hoje não consegui cantar ainda, mas senti esse cheiro de limpeza saindo da minha boca. Isso é real ou foi uma impressão minha? Acho que foi uma impressão. Na realidade, o canto do Santo Nome, o Mahamantra, ele é para a sua alma, né? Claro que primeiro ele vai atuar também na sua mente, né? Chetodharpana Marjanam, você vai limpar a sua mente, né? E o Mahamantra ele não é para o seu corpo, né? Ou seja, não é o Mahamantra, a limpeza que a gente fala é a limpeza da mente, né? A mente que está suja. A gente pensa que o nosso corpo está sujo, ele pode até estar sujo, a gente pode estar aí como algo, como mau hálito, como algo assim, mas na realidade o Mahamantra ele é para sua para sua consciência e para sua mente. A mente é a primeira. Por quê? Porque a mente, como ela está muito condicionada, como a mente está muito conectada, né, aos objetos sentidos, como a mente está muito apegada, né, ao gosto, não gosto, né, Shankalpa, Vikalpa, né, aceito, não aceito, rejeito, né. Então o Mahamantra ele vai funcionar nisso primeiramente, né. E aí depois que o seu coração estiver limpo, né? Assim, o coração a gente entende que a nossa consciência estiver limpa nesse caso, né? Aí Krishna ele vai descer no nosso coração. Então o Mahamantra ele atua nesse plano, no plano sutil, né? Não no plano grosseiro, né? O Mahamantra não tem esse, ou seja, ele pode até atuar. Ou seja, o Mahamantra ele pode tudo na realidade, né? Mas não é o procedimento, ou seja, não é o normal, né? Você, por exemplo, você quebrou o braço, né? Você, vou cantar Mahamantra, porque meu braço agora ele vai melhorar só de cantar Mahamantra. Não vai. Ou seja, você tem que ir ao médico, né? Então, o Mahamantra ele pode, quando você começa a praticar a vida espiritual, então você pode ter algumas sensações, né? E essas sensações são sutis. Então, em algum momento você pode experimentar alguma coisa, assim, você vê alguma coisa, você sentir alguma coisa, até no seu corpo mesmo, como você expressa, mas isso é uma impressão só.
né? É impressão porque realmente o Mahamantra ele vai para sua consciência, né? Ele vai preparar a sua consciência para receber Krishna. Isso é o Mahamantra. Ele vai dissolver a sua mente, ele vai dissolver o seu ego, ele vai eliminar todos os seus desejos, né? Isso é o Mahamantra. O Mahamantra ele vai atuar nesse contexto, né? Ele vai realmente lhe dar uma nova identidade, né? Agora essa identidade que a gente está assim, muito conectada, né? Que é a identidade material, essa identidade ela vai ser realmente trocada, né? Então você, em algum momento, né, da sua prática espiritual, você já não tem mais conexão com esse corpo, aí sim é a limpeza completa, né? Então, de certo sentido, pode ser que, como no início, né, ao cantar o Mahamantra, você pode ter percebido alguma coisa com o seu corpo, né? Mas, na realidade, o que vai acontecer mesmo vai ser a mudança completa do seu corpo. O seu corpo ele vai deixar de existir simplesmente por cantar o santo nome. Inclusive, enquanto você ainda estiver corporificado. Você chega numa fase do Bhakti que você canta o santo nome, e por você cantar o santo nome, você adquire uma nova identidade, né? Então você mudou a sua identidade, você mudou de corpo, né? Isso é muito interessante. Quando você já é no início da prática, onde você de repente já aceitou Diksha, né? Já aceitou a iniciação, e você já realmente incorporou o Mahamantra na sua vida, acredita nisso, tem fé nisso, aí você já tem um Sadhakadeha, que é o corpo de um praticante. Você tem um corpo de um praticante, e significa o quê? Significa um corpo em espiritualização. Você vai se espiritualizar com esse corpo, né? E você vai espiritualizar esse corpo, e chega um momento que esse corpo ele acaba se tornando espiritualmente pleno espiritualmente. Você já não tem mais nenhuma mácula do mundo material, mas isso demora, né? Jai Gurudev. Bom, tem mais algumas perguntas. O Purusha pergunta assim: minhas reverências, Maharaj. Quando a pessoa só tem contato com a filosofia ou com Krishna somente nos últimos momentos de sua passagem, quando ela canta os santos nomes, isso faz algum efeito? Não faz efeito. O santo nome ele é poderoso, ou seja, mesmo que a pessoa, sei lá, conheceu os devotos no último dia da sua vida, no último da vida ela cantou o Mahamantra Hare Krishna, sei lá, uma coisa assim. Ela tem isso tem um efeito na vida dela. Ou seja, ela vai adquirir um sukriti, né? Para a próxima vida ela se aproximar dos devotos, né? Ou seja, agora, claro, é muito difícil, né? No último momento nos momentos da vida, se você não tem conhecimento nenhum, se você não tem nenhuma, né, experiência espiritual, é difícil que você consiga a perfeição, né? Simplesmente porque em alguns momentos, nos momentos finais, você, né, entrou em contato com alguém que cantava o Mahamantra, né? É porque você precisa praticar. A gente vê mesmo no caso de Ajamila, né? Ajamila, que antes ele era um brahmana, né? Era uma pessoa que ele nasceu numa cultura bramínica, numa cultura religiosa, né? Ele seguia os princípios religiosos, enfim. E em algum momento ele se desvia, né? Ele tem uma namorada assim, que não tinha um bom comportamento, e eles juntos têm uma vida assim, muito depravada, né? Ele bebia muito, ele roubava, enfim, ele se desviou muito dos princípios religiosos. No final, e ele já estava numa idade bem assim, avançada, com 80 anos mais ou menos, sei lá, e ele teve um filho, né? E esse filho ele botou o nome de Narayana. E aí no momento da morte, ele estava chamando o filho dele, Narayana, né? Narayana estava brincando com uma bola, né? Jogando uma bola no chão, e ele estava Narayana, Narayana, e nesse momento foi o momento que ele morre, abandona o corpo. E aí ele acaba que a sua vida toda ele não teve uma prática espiritual, mas no momento da vida, no finalzinho, ele chamou Narayana, né? Então aí vieram os Jamadutas, que são os mensageiros da morte, que queriam levar o corpo sutil dele, né, para ser julgado, enfim, para pagar as atividades, né, pecaminosas que ele tinha feito, assim, isso, né? Mas aí os Vishnudutas, os mensageiros, né, do Senhor Vishnu, apareceram e falaram: não, você não pode, vocês não... Aí teve uma batalha entre eles, assim, né, batalha filosófica, assim, eles não deixaram os Jamadutas levá-lo, não deixaram levar ele. Por quê?
Porque eles falam, ele cantou o nome de Narayana. Mas eles, o argumento do outro lado, né, dos Dhammadutas era, mas ele cantou chamando, a vida toda ele cometeu atividades pecaminosas. No final ele cantou Narayana, mas ele não estava chamando por Narayana, ele estava chamando o filho dele, estava jogando uma bola, isso é absurdo. Aí começaram, e aí tem todo um debate filosófico, isso tem, né? Só que ao final eles não deixam ele levar o corpo dele, né, o corpo sutil dele, só que ele tem que ir para um local, né, sagrado, né, na Índia, né, ele vai, acho que é para Padrinath, se não me engano, e ele fica ali cantando, por 12 anos ele fica praticando, por 12 anos. Depois de 12 anos, ele vai para a morada transcendental. Né? Então, você diz que sem sadhana, sem prática, você não consegue realmente alcançar a liberação. Mas, com certeza, né? Se no final da vida você conheceu os devotos, ou alguém cantou o santo nome perto de você, você se purifica. O santo nome ele é muito poderoso, ele é capaz de purificar essa pessoa também. E mesmo nesses casos assim, extremos, né, como nesse caso dessa história que eu contei, que é um caso extremo, né? É bem extremista isso, né? Você simplesmente no final da vida você pronuncia o nome de Deus assim de uma maneira assim, isso a gente fala namabassa, né? Ou seja, não é um nome puro, você cantou assim, Shanketa, né? Shanketa é como você canta indicando outra coisa, você não está pensando em Deus, mas você canta e aí o nome de Deus de uma forma indireta, e ainda assim você consegue a liberação, né, de sofrer em planos infernais, imagina. Então era uma coisa assim muito incrível. Além disso, ser liberado, alcançar Vaikuntha. Então o santo nome é muito poderoso. Então, em qualquer momento que você possa entrar em contato com o santo nome, com o Mahamantra Hare Krishna, isso já está valendo, é muito importante. Então, sei lá, se uma pessoa está doente, você simplesmente coloca, vamos um caso, a pessoa está no hospital, ela não conheceu ninguém, não conhece nada, nada de Hare Krishna, nada de devoto, você lá coloca um mantra, né, de um devoto puro cantando para ela, e aí? A consciência dela não consegue entender isso, ou seja, ela não teve um treinamento para isso, mas ela se purifica, ela não vai alcançar a perfeição, não é que ela vai conseguir estar lá em Goloka Vrindavan, né, simplesmente, ou no mundo espiritual, simplesmente porque ouviu o Mahamantra uma vez no final da vida, nos últimos momentos. Você não vai conseguir, porque ela não tem o Sambandha Gyana, ela não tem o conhecimento, né, preliminar que realmente estabelece, né, um prayoja, ou seja, uma meta suprema. Então isso tem que ser trabalhado. Sem sadhana, as pessoas ninguém consegue, né, a perfeição nessa vida sem sadhana. Já é Hare Krishna. O Eli Martins Ferreira, ele pergunta: Hare Krishna Maharaj, bom dia. Quanto tempo leva a preparação para a pessoa ser iniciada? Já, Hare Krishna. Bom, eu não tenho um tempo, assim, isso depende muito, né? Depende muito da pessoa, né? Depende muito do guru, depende muito das circunstâncias, né? É mais uma questão de você desenvolver fé, né, no santo nome, né? Se você desenvolve fé no santo nome, e se você está cantando o santo nome, se você entende, né, o que o namatato. O que é o namatato? O namatato significa as instruções, né, que tratam do santo nome, as instruções relativas ao canto do santo nome. Se você realmente entende o que são as namaparadas, ou seja, as ofensas, né, em relação ao santo nome, se você entende a importância do guru, né, aí você poderia ser iniciado. Não é uma questão de tempo. Por exemplo, a gente tem um exemplo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que é o nosso guru, né, anterior, aí, sim, ele que era muito estrito, muito assim, poderoso, né? Ele tem casos assim que ele inicia pessoas, ele dá o Mahamantra Hare Krishna, inicia uma pessoa que entrou no trem, começou a conversar com ele alguns minutos, e ele cantou a japa para ele, entregou a japa para ele, iniciou ele. Claro, casos assim extremados, né? Mas eu acredito assim que pelo menos alguns meses assim que você realmente tenha contato com o Mahamantra Hare Krishna, que você experimente cantar, né,
que você realmente entenda quantas voltas de japa você pode prometer ao seu guru, porque quando você vai ser iniciado, né, você precisa prometer um número de voltas. Assim, geralmente é isso, né? Mesmo que você não prometa, você precisa se comprometer a cantar um número determinado de voltas de japa. Por exemplo, Bhaktivinoda Thakur, que é o nosso outro guru, nossa linha discipular, ele falava que você precisava cantar uma japa, uma volta de japa, né? Começar com uma volta, depois você ia aumentando o número, né? 2, 3, 4, e assim você ia aumentando. Então, o que? Você precisa de estabelecer o tempo que você vai poder dedicar ao canto do Santo Nome, ao Namabhajana, por dia. Isso é muito importante, né? Então aí já não é uma questão, aí você vê, não é uma questão de tempo, né? É uma questão mais de consciência. Você realmente está disposto a entregar algum tempo da sua vida para cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? Então, aí, quanto tempo você vai demorar para ter essa conscientização? Isso vai depender muito, né? Por exemplo, tem gurus que vão pedir para você esperar um pouco mais, né? Tem gurus que vão te dar misericórdia assim de uma maneira mais rápida, mas isso não tem realmente um tempo. A gente vê o Haribhakti Ras, que é uma escritura que é como se fosse um manual, né? O nosso Smriti Shastras, ou seja, o nosso código, né? O código que a gente segue, assim, como se fosse, sei lá, um código de trânsito para quem é motorista. Então ele fala que você precisa ficar 1 ano, né, com um guru, né, assim, de 1 a 4 anos você precisa conviver com um guru, né, para você realmente depois poder aceitá-lo, né, e ele também poder aceitar você. Você conhece o guru conhece você, e aí tá ótimo. Mas só que isso hoje em dia já é diferente, ou seja, dificilmente um guru vai estar num local fixo, dificilmente você vai poder viver com um guru, né? Então é uma questão mais de adequar as coisas ao tempo, lugar e circunstância. Eu acho que vai muito da sua capacidade de realmente se absorver no canto do Santo Nome, né? De se absorver também nos ensinamentos, né? Do que você recebe do guru, porque você precisa receber ensinamentos, né? Você tem o Shravana Guru, que é o guru, pode ser o guru de quem você escuta. Não necessariamente vai ser o seu guru, Diksha, o seu guru que te inicia, né? Isso, mas às vezes pode ser. Às vezes pode ser. Do guru que está falando, que está te ensinando, que está te mostrando as verdades, os tópicos, né? Da verdade transcendental. E ele vai ser o seu professor, ele vai ser o que vai te dar a iniciação. Pode ser que não. E aí se você precisa de instrução antes, né? Você precisa de instrução antes, e depois você precisa também instruções depois que você iniciou, né? Então a Diksha é uma formalidade, ou seja, a iniciação é uma formalidade. Isso vai depender muito, né? De cada guru. Ou porque você fala o tempo, né? O tempo que você precisa para você se iniciar. Depende muito de cada guru, depende muito também da sua absorção. E a gente também não sabe qual a quantidade de Bhakti Sanskara que você traz, ou seja, impressões do Bhakti de outras vidas. Então tem pessoas que já chegam prontas praticamente. Elas chegam e para elas é muito fácil, é muito, né, natural tudo, o processo, né? Então para elas vão realmente precisar de menos tempo. Tem outras pessoas que vão precisar de mais tempo, né? Então é uma coisa muito relativa. Mais uma pergunta. Tá bem, então perguntam: é necessário ser vegetariano para praticar? Bom, não é necessário ser vegetariano, né? Você pode praticar o Bhakti Yoga sem ser vegetariano, né? Então não é um pré-requisito, né? Quando a gente vê casos, né, nas escrituras, né, muito extremos, né? Por exemplo, tem um caso que é Mrigari, né? Mrigari é um caçador, né? Ele é um caçador muito malvado, né? E qual a característica, como ele atuava? Ele não matava os animais de uma vez, né? Na hora que ele ia caçar, ele feria os animais, né? De uma maneira assim que os animais ficassem agonizando, né? Para que eles ficavam agonizando, e aí depois ele se desfrutava do sofrimento desses animais, né? De ver os animais agonizando até a morte, né? Então apareceu um guru, sei lá, um grande transcendentalista, que é Narada Muni, apareceu e encontrou ele, né? Mrigari, né?
Aí ele falou, porque ele viu isso e falou, por que você faz isso, né? Por que você não mata os animais de uma vez, assim? Aí ele falou, não, é porque realmente não consigo, eu cresci assim, eu sinto prazer em, simplesmente eu não quero só matá-los, eu quero vê-los sofrer, né? Essa era a ideia dele. A Narada Muni prega para ele, prega, né? Aí ele fala assim, olha, eu vou te dar o Mahamantra, eu vou te dar o nome de Krishna para você cantar. Agora, só que você vai me prometer o seguinte, que você vai matar os animais rapidamente, você não vai fazê-los sofrer, né? Mais. Então ele concordou. Então, claro, ele matava os animais, comia os animais, ele não era vegetariano, claro, ele matava, caçava, naquela época não tinha açougue, nada disso, né? Então ele caçava o animal, matava de uma vez e comia, assim era. E não deixava mais o animal sofrer. E cantava Hare Krishna. Depois de um ano, sei lá, Narada Muni, esse sábio, ele volta lá. E aí o que acontece? Quando ele vai... quando ele chega, então Mrigari, né, que era o caçador lá, vai prestar reverências para ele, né? Imagina, ele já está totalmente transformado, né? E quando ele foi prestar reverência, ele foi prestar reverência e ele viu que tinha umas formiguinhas no chão. Então ele já não prestou reverência. Então ele... chegou para o lado para não esmagar nenhuma formiguinha, né? Aí Narada Muni viu a transformação dele, falou, realmente você já não quer mais, ele já não matava nem os animais mais, ele se tornou vegetariano, né? Então é um processo. Então, para praticar o Bhakti, você não precisa ser vegetariano, você não precisa. Você pode cantar o Santo Nome e não ser vegetariano. Agora, claro que ser vegetariano é como um pré-requisito para você obter misericórdia, né? Porque quando a gente não é vegetariano, a gente está causando muito sofrimento desnecessário às outras entidades vivas, né? Então a gente precisa realmente adotar o vegetarianismo. É uma das nossas linhas assim de pensamento. A gente tem que ser vegetariano, a gente tem que realmente não causar, né, sofrimento nas outras entidades vivas, né? Mas o Bhakti, ele é tão poderoso que mesmo que nós não sejamos vegetarianos, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você vai cantando, você vai se purificando e ao mesmo tempo você vai avançando, né? E aí vai chegar um momento que você naturalmente você vai ser vegetariano. Então, ser vegetariano é uma questão mais assim de associação, ou seja, e de idealismo também. Então você tem o ideal de ser vegetariano e você tem a oportunidade de ser vegetariano, né? Você vai ser vegetariano, né? E isso vai te ajudar no que sentido? Em que você não precisa mais infligir, né, sofrimento desnecessário em outras entidades vivas. Mas não que ser vegetariano é como um pré-requisito, é uma coisa que, se você não for vegetariano, você não vai avançar espiritualmente. Não, você pode não ser vegetariano e vai estar avançando aos poucos, né? Então o Santo Nome ele está além disso. Quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você vai realmente se conectar. O Mahamantra Hare Krishna ele é mais para sua alma mesmo, ou seja, ele é para sua consciência, né? Então não importa se você é vegetariano, se você tem atividades assim um pouco estranhas na sua vida, isso não tem a menor importância. O Santo Nome ele vai funcionar no sentido de ser mais bem mais amplo do que você imagina, né? Então esse é o processo, né? Então não existe regras e nem regulações para cantar o Santo Nome. Também se fala isso. Nanakari Bahuda Nija Sarva Shaktis. Não existe nenhuma regra, nenhuma regulação. Não é que você, eu tenho que ser vegetariano, eu não posso me intoxicar. Não, isso são regras que você utiliza para ser iniciado, né? Aí sim é diferente. Então o Guru ele vai na hora que ele te inicia, né? Ele fala, não, então você promete ser vegetariano, você é vegetariano, ele vai perguntar, né? Ele quer saber se você é vegetariano, né? Porque aí sim ele quer saber se você também se intoxica ou não, coisas assim, aí tudo bem. Aí você também depende de cada guru, depende de várias circunstâncias, mas você pode praticar a consciência de Krishna, você pode cantar o Mahamantra Hare Krishna, não sendo vegetariano, não tem nenhum problema. O Mahamantra ele é transcendental e ele não tem nenhuma conexão com esse plano mundano, né?
Então, vai ser ótimo que você seja vegetariano. Vai ser ótimo, né? Para a sua vida, para a sua saúde, para a natureza, né? Mas o Bhakti é independente. Né? O Bhakti ele não tem... se você é vegetariano ou não, isso não tem a menor importância. Porque se você não é vegetariano, você ainda não é vegetariano, o Mahamantra ele vai estar fazendo efeito na sua vida. Então, não se preocupe com isso. Hare Krishna. Hare Krishna, então... Ficamos por aqui, o Prabhu Purusha manda reverências, Mataji Purnamasi também manda cumprimentos, agradecimentos, Radhasana também manda saudações desde o Chile. Então agradecemos a participação de todos, as dúvidas que todos enviaram. A live vai ficar salva no Rios, perguntaram aqui. Então nos vemos semana que vem, mais uma pergunta. E tem mais uma pergunta, Guruji. Não, para semana que vem. Tá, a gente então deixa essa pergunta para a próxima semana. Jai Hare Krishna, Haribol. Haribol.